Olá pessoal, professor Alex Sinaldo e esse é o curso de Cinemática, Função Horária do Espaço, do Movimento Uniformemente Variado. Nós estamos estudando agora o comportamento do gráfico velocidade versus tempo. Essa é a terceira parte dessa sequência de vídeos. Então, vamos prosseguir. Bom, veja, nos vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, nós construímos o comportamento desse móvel aí. Esse carrinho que no instante inicial igual a zero estava na posição 2. Depois, em 1 segundo, ele já estava na posição 14. Então ele se deslocou 12 metros. E por aí ele foi caminhando, né? Instante 2 já estava em 30, instante 3 em 50 e no instante 4 ele atingiu a posição final, 74 metros aqui, exatamente na posição final. Esses foram os dados que foram apresentados, né? Nós já fizemos o gráfico do deslocamento da posição no tempo. E agora, o comportamento do gráfico da velocidade, qual vai ser? Bom, nós sabemos que o movimento uniformemente variado tem como função horária da velocidade V igual a VO mais AT. Então, basta você colocar a velocidade inicial no termo VO, a aceleração, que é constante, e ir substituindo, né? Então nós já vimos as velocidades também, as velocidades que foram subindo de 4 em 4. No instante inicial ele já tinha velocidade de 10 metros por segundo, depois 14, depois 18, depois 22, depois 26. Por isso que ele percorre distâncias cada vez maiores. Esse é o gráfico aqui. Bom, só que toda vez que você tem um gráfico de velocidade no tempo, a área debaixo desse gráfico pode te fornecer o deslocamento, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular esse espaço percorrido. Basta somar área 1 com área 2. Né? Eu poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Você poderia imaginar que esta figura aqui é um trapézio. Um trapézio que está tombado, não é isso? Então, veja, essa daqui seria a base maior do trapézio. Aqui seria a base menor do trapézio e aqui seria a altura. E aí quem lembra da fórmula da área do trapézio pode usar. Ou então você pode fazer como está sendo proposto aqui. Eu considerei que toda essa parte aqui que eu estou rabiscando de amarelo é um retângulo, área 2, né, cuja área vai ser base vezes altura. A base é 4. Dá para ver aqui tranquilamente que a base vai até 4. Então está aqui a base. E a altura está em 10. Então, aqui a altura em 10. Então, essa é a área 2 aqui. Ok? A outra figura, que eu vou rabiscar com azul, é a área de um triângulo. E aí nós temos a altura do triângulo, esse pedaço daqui para cá, né? Que eu vou chamar de H. Então, nós sabemos que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, ficamos assim, base 4, que é o tempo, o comprimento horizontal. Okay? A altura é 26 menos 10, então deu uma altura de 16 aqui, tá bom? Base vezes altura sobre 2. Então, somando o ΔS, vai dar 72 metros. Veja, ΔS é espaço percorrido. Se você quiser saber a posição final, depois de 4 segundos, você vai ter que pegar todo o ΔS que ele percorreu e adicionar a posição de onde ele partiu. Ele já partiu da posição 2 metros. Então, confirmando também pelo gráfico da velocidade, uma posição final de 74 metros. Mas o gráfico da velocidade em si lhe dá o ΔS. Okay? Para você saber o espaço inicial de onde ele partiu, você precisa da equação do espaço no tempo. Compreendido? Bom, outra coisa interessante que o gráfico da velocidade no tempo para o movimento uniformemente variado pode nos dar é a inclinação da reta. Okay? Veja que eu tracejei aqui, a partir do ponto em que a linha do gráfico toca no eixo vertical, eu tracei essa linha aqui, essa linha tracejada, e nós estamos formando aqui um ângulo θ com o gráfico. Bom, na verdade, isso daqui é um triângulo retângulo, né? Essa parte aqui que eu estou rabiscando de azul é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo você pode fazer relações trigonométricas, não é? Você pode fazer seno,
que é cateto oposto sobre hipotenusa. Você pode fazer cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E você pode fazer tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Agora, você vai usar seno, cosseno ou tangente a depender da situação. Você vai usar o que for mais conveniente para analisar e para resolver um problema. Tudo bem? Nesse caso, observe que o cateto oposto é uma variação de velocidade, 26 menos 10. Então, o cateto oposto assume o papel de ΔV. Enquanto que o cateto adjacente é uma variação de tempo. O cateto adjacente aqui está assumindo uma condição de ΔT. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai acabar produzindo ΔV sobre ΔT. Por isso que a tangente desse ângulo deu 4, que é numericamente igual ao valor da aceleração. Então, toda vez que você tiver um gráfico de velocidade no tempo para um movimento uniformemente variado, a tangente do ângulo da inclinação da reta vai ser numericamente igual à aceleração, a taxa temporal de variação da velocidade. Ficou compreendido isso? Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo. Temos aqui a fórmula do espaço variando no tempo, S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. E nós escolhemos esses valores agora. Velocidade inicial 2, aceleração menos 2, espaço inicial 3, tudo dentro aí do Sistema Internacional de Unidades. Na hora de montar esses dados, a equação ficou assim, ó, espaço inicial aqui, velocidade inicial aqui, mais o valor da aceleração sobre 2. A aceleração a gente escolheu menos 2 sobre 2. Lógico, esse mais e esse menos vão ser trabalhados e vai produzir esse menos aqui. Esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar 1 multiplicando o t ao quadrado. Então, agora, a nossa função do espaço no tempo é S igual a 3 mais 2t menos t quadrado. Ok? E o que é que nós vamos fazer? Atribuir tempos de 0 até 4 para determinar a posição. E fizemos isso, né? Olha aqui, para o tempo 0, claro, estamos na posição inicial, 3 metros, como a questão já dizia lá em cima. Depois, para o tempo igual a 1 segundo, tivemos aqui 4 metros. Para o tempo igual a 2 segundos, calculamos 3. Depois, para a posição igual a, aliás, para o tempo igual a 3 segundos, tivemos aqui 0. Ok? Então, como é que você pode classificar esse movimento em termos da sua mudança de posição, em termos da sua mudança de velocidade? Veja, para o tempo igual a 4, tivemos posição igual a menos 5. Está aqui, né? Essa fórmula aqui do espaço em função do tempo para o movimento uniformemente variado, na verdade, é essa função aqui, né? É uma função quadrática que tem o coeficiente a negativo, portanto, produz uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Tá certo? O que é que essa parábola com a concavidade voltada para baixo tem a ver com o mundo real? O ideal é quando você interpreta o gráfico e entende ele no mundo real. Então, por isso que nós temos aqui, ó, esse carrinho. O texto já está dizendo, ó, trata-se de um movimento progressivo e retardado, movendo-se no sentido positivo, cada vez mais lentamente, até parar, no instante igual a 1 segundo. Depois, será um movimento retrógrado e acelerado, movendo-se no sentido negativo, cada vez mais rápido. Como é que você pode chegar a essa conclusão aqui? Através dessa tabela e desse gráfico. Veja o que acontece. Ó. A tabela está dizendo o seguinte, no instante igual a 0, ele estava na posição 3. Ok? Então, está aqui, ó, 0, 3. Depois, no instante igual a 1 segundo, ele foi para a posição 4.
Depois de 1 segundo, ele foi para a posição 4. 4 está à direita do 3. Então, por isso que é um movimento inicialmente progressivo. Ele está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Ok? Tudo bem? Bom, aí vamos lá. Depois, em 2 segundos, no instante 2 segundos, ele está em 3. Como é que ele pode ter ido em 4 e agora está em 3? É porque exatamente quando ele chegou na posição 4, ele retornou. E veja que no instante 2 segundos, ele está na posição 3 de novo. Ok? Ele está emparelhado. Desculpa. Ele está emparelhado na mesma posição em que ele estava no instante 0. Ok? Só que no instante 0, ele tinha uma velocidade para a direita. No instante 2, ele está na mesma posição de 3 metros, só que agora ele tem uma velocidade para a esquerda. E essa velocidade para a esquerda é que classifica ele como um movimento retrógrado. Percebeu aqui? Ele começa progressivo, mas ele começa progressivo perdendo velocidade. Por isso que ele é progressivo e retardado. Por que perdendo velocidade? Porque, veja, se ele aqui tinha uma velocidade, no instante 0, posição 3, chegou até a posição 4 depois de 1 segundo, e depois de mais 1 segundo, ele já estava no 3 de novo, é porque ele voltou. Se ele voltou, é porque ele teve que parar para inverter o sentido. Ninguém consegue inverter o sentido do movimento sem parar. Então, esse ponto aqui é onde ele teve a velocidade igual a 0, como nós vamos ver no gráfico da velocidade. Ok? Os pontos de inversão de movimento são pontos de velocidade 0. Ele começa com uma velocidade inicial, conforme a questão está dizendo aqui. Ele começa aqui, quando ele está aqui no instante 0, com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Ok? Chega na posição 4 e inverte o sentido. Então, ele teve que parar aqui para poder virar. Ok? E agora? E depois? Bom, no instante igual a 3 segundos, ele agora está na posição 0. Então, olha lá o que aconteceu. Aqui no instante 3 segundos, ele está na posição 0 aqui. E no instante 4 segundos, ele está na posição menos 5. Veja que no movimento retrógrado, de 1 em 1 segundo, ele está andando distâncias cada vez maiores. Veja que ele estava na posição 4, foi para a posição 3. Então, esse ΔS daqui em módulo vale 1. Depois ele estava em 3 e foi para 0. Então, esse ΔS daqui em módulo vale 3. Percebeu? Ele estava com 1, 3 e agora do 0 para o menos 5. Em módulo, esse ΔS aqui é 5. Então, ele está se deslocando aqui nessa trajetória azul no sentido retrógrado e de 1 em 1 segundo, percorrendo distâncias cada vez maiores. Por isso que a gente diz, no início, ele tem um movimento progressivo e retardado. É o trecho amarelo, representado por essa parte amarela do gráfico. Ok? Onde ele atinge aqui, no instante 1 segundo, ele atinge a posição 4, ele que saiu aqui do 3, ele foi inicialmente no movimento progressivo, atingiu 4, nesse ponto aqui ele tem a velocidade igual a 0, porque é um ponto de inversão de movimento, e depois ele começou a se movimentar no sentido retrógrado e fazendo isso cada vez mais rápido. É o que está simbolizado aqui por essa área azul dessa parábola. Ok? O ideal, então, é isso. É quando você compreende o gráfico, do gráfico você faz uma análise do mundo real. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo agora, que nós vimos, vamos pegar a equação da velocidade. Pela velocidade, você também pode obter a mesma análise. Veja, velocidade inicial 2, mais aceleração aqui, menos 2. Não é? Então, a equação fica V igual a 2 menos 2t. E agora é só substituir a velocidade inicial, botando o tempo igual a 0, né? Velocidade inicial 2, como a questão já tinha dito lá em cima. Depois, para o tempo 1,
velocidade 0. Lembra que a gente falou? Ele sai da posição 3 e vai para a posição 4 em 1 segundo. E na posição 4, aqui, ó, ele inverte o sentido. Significa dizer que nesse ponto, para inverter o sentido, a velocidade dele tem que ser quanto? 0. E veja que realmente a fórmula diz isso, tá bom? Em 1 segundo, ele atinge a velocidade 0. Ou seja, esse aqui é aquele instante em que ele inverte o sentido. Depois de mais 1 segundo, né, no instante igual a 2 segundos, ele vai ter velocidade menos 2. Veja que, quando eles estão alinhados na mesma posição, a velocidade só troca de sinal. Qual foi a velocidade que ele partiu aqui? A velocidade inicial. A questão está dizendo lá, mais 2 metros por segundo. Quando ele está emparelhado na mesma posição, só que indo no sentido contrário, que é o instante 2 segundos, olha lá, 2 segundos aqui, deu uma velocidade de quanto? Menos 2 metros por segundo. Veja que no instante 0 e no instante 2, as velocidades em módulos são iguais, porque eles estão ali na mesma posição, não é? Só que os sentidos são contrários. Depois disso, vamos lá. Ele agora, no instante igual a 3 segundos, tem velocidade menos 4. Então, a velocidade aqui, ó, aumentou, menos 4 metros por segundo. E lá na posição final, lá em menos 5 metros, onde o instante é 4 segundos, ele aqui já está com a velocidade de menos 6 metros por segundo. Ok? Então, você pode fazer a análise do movimento e fazer a classificação dele como sendo progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, através da análise dos gráficos de posição no tempo e de velocidade no tempo. Ok? E sempre procure entender que esse gráfico ele representa uma situação no mundo real, conforme a movimentação do carrinho nessa trajetória amarela e nessa trajetória azul que nós fizemos aí. Veja que lá em cima, nesse gráfico de velocidade versus tempo, toda essa parte amarela, que eu botei esse mais aqui, significa dizer que o carrinho tem velocidades positivas. Ou seja, nesse trecho amarelo, quem tem velocidade positiva tem movimento progressivo. Depois de 1 segundo, ó, esse tempo aqui de 1 segundo é onde ele atinge a velocidade igual a 0. E a partir daqui ele inverte o sentido. Então, todo esse trecho azul vai ser de movimento retrógrado. Ok? Simbolizado aqui pelo movimento do carrinho na faixa azul do movimento. Tudo bem? Exemplo número 3. Agora nós fizemos o seguinte, pegamos velocidade inicial igual a menos 4, aceleração mais 2, posição inicial 3. E montamos a nossa equação do espaço no tempo substituindo os valores. Então ficou assim, espaço inicial mais velocidade inicial menos 4, então fica mais menos 4, né? Então fica menos 4 aqui, e a aceleração sobre 2. Então, na verdade, a fórmula é S igual a 3 menos 4t mais t quadrado. Né? Esse 2 vai cortar com esse 2. E aí vamos fazer as posições nos instantes. No instante 0, ele tem que estar na posição inicial. Então, quando você bota 0 aqui no tempo, realmente dá 3, conforme a questão lá em cima já tinha dito nos seus dados. Depois, tempo 1, posição 0. É só substituir o 1 no lugar do tempo e fazer a conta, né? Vai ficar 3 menos 4 mais 1. Depois, tempo 2, você vai botar o 2 aqui no tempo e o 2 aqui no tempo. Vai ficar 3 menos 8 mais 4, menos 1. Depois, instante 3 segundos, você vai colocar no lugar do tempo 3 segundos e vai operar 3 menos 12 mais 9, dá 0. Depois, na posição, aliás, no instante 4 segundos, você vai colocar no lugar do tempo aqui o valor 4 e vai operar 3 menos 16 mais 16, vai dar 3. E, finalmente, no instante 5 segundos, você vai colocar o tempo 5 segundos aqui no local do tempo e vai ficar com a operação 3 menos 20 mais 25, que deu 8.
Pronto. Depois que você tem todos esses dados, você pode fazer o seu gráfico. É claro que nesse caso aqui, ó, ficou uma função do segundo grau com o termo A positivo. Então, a gente já esperava que desse o quê? Uma concavidade voltada para cima, né? A gente aprende isso lá no curso de função quadrática, lá em matemática. Na verdade, a função quadrática é essa daqui, ó. Y igual a 1x² mais menos 4x mais 3, que é exatamente essa nossa função física da variação do espaço no tempo. Tá bom? Então, aqui também, ó, você tem que compreender esse gráfico no mundo real. Então, para compreender esse gráfico no mundo real, vamos fazer aqui a trajetória do nosso carrinho. Inicialmente, ele tem um movimento retrógrado e retardado, ou seja, ele está se movendo no sentido negativo da trajetória e indo cada vez mais devagar. Depois, ele passa a ter um movimento progressivo, ou seja, ele começa a caminhar no sentido positivo da trajetória e acelerado, cada vez mais rápido. Veja se você não consegue perceber isso através dos dados que a tabela te forneceu. A tabela diz o seguinte, ó, no instante igual a 0, ele está na posição 3. Então, ele está aqui. Tá bom? É isso aqui, ó. Depois de 1 segundo, ele saiu e foi para onde? Para o 0. Então, depois de 1 segundo, o tempo variou de 0 para 1. E esse carrinho aqui, ó, ele andou da posição 3 para a posição 0. Então, ele está indo no sentido da esquerda. E nesse sistema que a gente montou aqui, ir para a esquerda é ir no sentido negativo. Por isso que a gente diz que inicialmente o movimento dele é retrógrado. Tudo bem? Depois, no instante igual a 2 segundos, ele passou do 0 e já está no lado negativo da escala de trajetória. Ele já está na posição -1, no marco -1 dessa estrada. Tudo bem? Então, ele está aqui, ó, na posição -1. No instante igual a 3 segundos, ele está na posição 0. Ou seja, ele teve que voltar. Veja que ele, em 1 segundo e em 3 segundos, ele está ocupando a mesma posição da estrada, né? A mesma posição, a posição 0. Só que em sentidos diferentes. Enquanto que no tempo 1 segundo ele está indo para a esquerda, no tempo 3 segundos ele está vindo para a direita. Então, as velocidades, a gente vai ver depois no gráfico da velocidade, elas são também iguais em módulo, mas só mudam de sentido, então mudam de sinal. Tudo bem? Depois, no instante 4 segundos, ele vai estar na posição 3. Então, 4 segundos, ele vai estar na posição 3. Veja que em 4 segundos ele vai estar na mesma posição que ele estava no instante 0. Tudo bem? Então, a gente vai ver, quando estudar o gráfico das velocidades, que se no instante inicial ele tem velocidade -4, essa velocidade inicial aqui, ó, é -4 metros por segundo, a gente vai ver daqui a pouco que essa velocidade nessa mesma posição aqui vai ser uma velocidade de mais 4 metros por segundo. Tudo bem? E aí ele prossegue, né? No instante 5, ele já está lá em 8. Veja que, enquanto que na faixa azul, de 1 em 1 segundo, ele percorre distâncias cada vez menores. Então, veja, de 3 para 0, ele percorreu em módulo um ΔS igual a 3. Depois, de 0 para -1, ele percorreu um ΔS em módulo igual a 1. Então, ele está percorrendo ΔS em módulos cada vez menores. Ele está andando cada vez menos, significa dizer que ele está indo cada vez mais devagar. Por isso, o movimento é classificado como retardado. Então, inicialmente, ele começa andando para a esquerda e percorrendo distâncias cada vez menores, por isso retrógrado e retardado. Depois, quando ele está aqui na posição -1 da estrada, que é o instante 2 segundos, ele inverte automaticamente esse sentido e começa a caminhar no trecho rosa. No trecho rosa, veja o que acontece, os ΔS vão aumentando. Então, aqui, ó, de 2 para 3 segundos, ele tem um ΔS de 1 metro. Não é isso? Ele sai de -1 para 0, um ΔS em módulo de 1. Depois, o ΔS já vai ser de 0 para 3. Então, aqui o ΔS cresceu. Ó.
3, antes era 1, agora é 3. E agora o ΔS saiu de 3 para 8. Aqui você já vai ter um ΔS igual a 5. Veja que o ΔS está crescendo na faixa rosa e está diminuindo na faixa azul. É assim que você compreende esse gráfico. Veja que quando ele está na posição menos 1, que é o que o gráfico diz, o que é que ele faz? Ele inverte o sentido. Ele começa o movimento dele aqui, ó, na posição 3, né? Depois ele vai descendo, 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 até chegar na posição menos 1, quando ele inverte um sentido. A gente já viu que nessa posição aqui, ó, a velocidade dele é 0, para que ele possa começar a se mover na trajetória rosa, onde ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores e com velocidades positivas. Ok? Então é assim que você compreende esse gráfico em uma situação real. Vamos ver agora, para esse terceiro exemplo, a situação da velocidade. Olha lá. Montando a equação da velocidade no mesmo problema. V igual a VO mais AT. Então, a velocidade inicial é menos 4, foi dado no problema, e a aceleração é 2. Então, vamos lá. Velocidade inicial, instante igual a 0, menos 4. Tinha que ser mesmo, porque é um dado do problema. Depois, quando ele está no instante 1 segundo, a velocidade é menos 2. Veja que aqui, ó, ele tem velocidade inicial igual a menos 4 metros por segundo. Aqui, ele já tem uma velocidade em módulo menor, menos 2 metros por segundo. Tá bom? Então, em módulo, a velocidade diminuiu. Agora, o que acontece no instante 2 segundos? Ele tem velocidade 0. Porque no instante 2 segundos, que é aquele momento onde ele atinge a posição menos 1 da estrada, o que é que acontece? Por que a velocidade aqui, nesse ponto, tem que ser 0? Porque é exatamente o ponto da inversão do movimento. Ok? Então, esse é o ponto da inversão, no instante 2 segundos. Depois, no instante 3 segundos, ele vai ter velocidade mais 2. Ó, lembra que eu falei, quando os carrinhos estão aqui, ó, na mesma posição, só que esse está indo para a esquerda e esse de cá já está vindo para a direita, mas por eles estarem na mesma posição, a velocidade em módulo é a mesma. O que vai mudar aqui é o sinal, né? Aqui é mais 2 metros por segundo. Aqui também, veja, no instante 4, no instante igual a 4, está aqui, ó, deu uma velocidade de mais 4. Lembra que eu falei? Ó, eles estão emparelhados aqui, ó. Só que na largada, no tempo igual a 0, ele tinha menos 4, porque estava com o movimento retrógrado. Agora que está com o movimento progressivo, mas está na mesma posição, a velocidade agora vai ser mais 4 metros por segundo. E prosseguindo, no instante igual a 5, ele já tem velocidade 6. Então aqui a velocidade está crescendo, ó. A velocidade aqui já é 6 metros por segundo, uma velocidade positiva, né? Aqui 4, aqui 2, por aí vai. E aqui, nesse momento da viradinha aqui, ó, é que a velocidade vale 0. Tudo bem? Então, é assim que você pode compreender o gráfico de velocidade no tempo e de espaço no tempo e a classificação do movimento. Tudo bem? Então, nós paramos aqui. A próxima parte desse vídeo, a parte 4, será de resolução de exercícios por parte do professor. E depois, a parte 5 é uma lista de exercícios que vocês devem fazer e depois a gente vai corrigir. Tudo bem? Então, paramos por aqui agora. Até a próxima.